Tudo bem com vocês? Olha, vamos para reagir a mais um pequeno vídeo do nosso ex-pastor Jean-Pierre Vendana. Ele faz umas denúncias aqui sobre a questão das ostentações que os falsos profetas fazem com o dinheiro dos pobres fiéis que acreditam, né? E têm boa vontade e acreditam que de fato essas pessoas trazem a palavra de Deus, né? Vamos ver aqui como acontece essas situações. Depois vamos passar um texto bíblico. Ele vai passar aqui um texto bíblico que vai mostrar as profecias de São João, que já falava sobre essas questões daqueles que saíram de dentro do catolicismo, né, e criaram suas próprias doutrinas, né, os orgulhosos. Vamos lá, vamos ver o que o ex-pastor Jean-Pierre e agora missionário Jean-Pierre vai denunciar sobre as seitas do protestantismo. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo. Antes de tudo, aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal, tá certo? Vamos seguir também o canal de Jean-Pierre, que tem muito conteúdo legal. Nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, São João Apóstolo nos escreveu em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós podemos dizer que essa é uma profecia de São João Apóstolo sobre a divisão da revolta protestante lá na Idade Média. Olha, é interessante a gente indicar um texto bíblico, como o Jean-Pierre indicou, que a gente vá na Sagrada Escritura e vá buscar a realidade da leitura, né, para que assim a gente tenha sintonia com o vídeo, né, que ele está mostrando e as questões, né, desse capítulo 2 da primeira carta de São João, verso 18 ao 19, né? Vamos lá. Saíram de nós, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, eles permaneceriam. Lutero foi apenas um poltrão. E por que eu digo isso? Porque diante dos problemas da igreja, nós temos duas atitudes: abandoná-la, como Lutero fez, ou permanecer e lutar para ajudá-la a melhorar. Para que a mudança que nós queremos comece, ela precisa começar por nós mesmos. Fugir nunca foi coisa de homem corajoso. Olha só, o tripé sobre o qual repousa toda a espiritualidade protestante é ganância, imoralidade e busca desenfreada pelo poder. Deixa eu te dar um exemplo claro do que é a busca pela ganância nesse tripé protestante. Um casal de pastores... Olha, escuta esses 3 pontos aí, né? Ganância, imoralidade e sede de poder. Olha o que a ganância, o que esse primeiro ponto faz com um indivíduo, olha só. Escondendo-se por trás de uma falsa religiosidade. Criou uma criptomoeda cristã. Prometeram que era abençoada, diziam que era diferente das outras, que Deus estava nesse projeto. E o que aconteceu? Arrecadaram mais de 3 milhões de dólares dos fiéis. Dinheiro que, segundo o processo, foi usado para reformas luxuosas, conforto pessoal e vantagens exclusivas para eles mesmos. Sim, tudo isso em nome da fé. A moeda que prometeram como divinamente inspirada não tinha nenhum valor real no mercado, não era registrada e não era rastreável. Só existia na bolha da crença, da confiança cega, alimentada por frases prontas e promessas de prosperidade. Mas esse caso não é só sobre a criptomoeda. É sobre o que acontece quando a fé vira ferramenta de manipulação emocional. Quando alguém se apresenta como mensageiro de Deus, mas age como o empresário do caos. É sobre como o desespero das pessoas vira matéria-prima para enriquecimento alheio. E como a linguagem religiosa é usada para anestesiar o senso crítico.
Esses líderes não oferecem salvação, oferecem ilusão com embalagem celestial e vendem isso como propósito. Não há nada mais eficiente que o golpista que se esconde atrás de Deus, porque quando a fé é escudo, qualquer crítica parece blasfêmia, e quando a promessa vem com um aleluia no final, até o golpe parece um plano divino. Esse é o tipo de espiritualidade que não salva, mas explora, usa e lucra, e ainda deixa o rombo espiritual e financeiro para quem acreditou. Não tem problema. Eu sou a cara da riqueza. Depois... Vocês viram esse primeiro ponto, a ganância? Eles não medem esforços para arrecadar dinheiro, não importa o que aconteça, né? E o interessante é que há pessoas que caem nesses golpes, como esse casal de pastor aí, 3 milhões eles arrecadaram, e as pessoas deram o seu dinheiro sem saber para onde ia, como seria, que vantagem teria. Olha só que situação, né? Vamos por outro ponto agora, que é a imoralidade. Depois de um culto abençoado, é necessário uma volta de limusine, né, meus irmãos, até a churrascaria, só para relaxar um pouco, né? Afinal de contas, um profeta precisa de um momento relax. Olha só olha o que esses pastores estão andando. Estão andando num carrão. Olha o traje desses caras, e usando o nome de Jesus. Aqui, os homens de Deus para churrascaria, dentro da limusine com os homens de Deus, pastor Júnior Trovão, sua esposa, Miguel, Alex Gonçalves. E é assim que Deus faz, irmão. Honra e a glória do Senhor Jesus. Meu Deus. Outro exemplo de moralidade, Nossa Senhora. né? Pastor, eu sabia que ele é pastor porque a foto do perfil é ele em cima de um púlpito. Nossa. E o problema é que ele consome e me abençoa. Essa mulher é uma prostituta, ela está fazendo uma denúncia sobre, assim, os interesses dos pastores sobre os seus serviços, né? Nossa. Meu Deus. Vocês não estão entendendo a situação. Ele manda textos e textos pra mim, tipo, você tem que sair dessa vida, não sei o quê, Deus tem um propósito na sua vida. Aí depois, não, mas eu queria comprar um vídeo seu. Cara, não entendi. Ele quer que eu saia dessa vida, só que ele tá me incentivando, né? Porque a partir da hora que ele tá consumindo, ele tá me incentivando. Eu acho que é pra aliviar um pouco o peso na consciência, né? Olha, eu vou consumir, mas deixa eu dar uma palavrinha aqui pra você. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E aqui, né, o pastor ofereceu R$100 e um cargo na igreja em troca de favores íntimos. Para ela ir ter relações sexuais, viu, com ele. Em troca, ela seria consagrada à missionária. Olha, isso passou no jornal, tá certo? Não é um frágil, não é uma calúnia. Passou no jornal essa questão do pastor que queria ficar com uma das suas irmãs, né? Conviviam na igreja onde ele frequentava, e ela não quis, e aí houve-se uma treta grande. Agora, Vanessa diz que está sendo ameaçada pela esposa do líder religioso. Quem vai contar essa história pra gente na tela do Aratu 24 Horas é ela, Dani Mazei, que está chegando agora na tela do Povo. Isso, Alex, a gente está com esse caso, né, envolvendo uma denúncia dentro da igreja, envolvendo uma denúncia contra um pastor, o pastor Edson Sodré. Inclusive, a gente ainda não conseguiu contato com ele. Se ele quiser se pronunciar, estamos aqui à disposição para ouvi-lo. A esposa do pastor, a pastora Débora Sodré, ela se pronunciou através das redes sociais. Temos alguns vídeos dela falando, a gente vai mostrar aqui também, mas antes vamos conversar com a Vanessa, que era desse ministério, era diácona dentro da igreja, né, que fica em São Caetano, e disse que ela foi assediada pelo pastor, que ele teria aí oferecido R$100 em troca de ter uma relação sexual com ela, e que ele também já há alguns anos fazia isso, assediava ela. Ela tem prints mostrando isso, não é isso, Vanessa? Para quem está em casa entender, vamos começar explicando essa denúncia do que acontecia dentro da igreja. Fala o nome da igreja também, o que foi que você passou lá dentro. Bom dia. Bom dia. Eu fazia parte, né, da congregação Assembleia de Deus Nova Filadélfia. Eu era diaconisa, já tinha 5 anos lá. E disse que você iria crescer dentro da igreja e virar missionária se você tivesse relação com ele, é isso? Isso, ele disse.
Repare que era uma das ramificações da Assembleia, né? A igreja assembleiana. Assim para mim, que queria só uma vez, é só uma vez. Se você for comigo, você vai ver, eu vou te consagrar missionária. Só que eu não fui. Meu Deus. Um exemplo de busca pelo poder, pela demonstração, né, de poder diante de uma plateia ingênua, tola e infantilizada. Olha só como funciona. Um pastor contratou um ator aqui para fingir que está endemoniado na hora do culto. O pastor, seu pastor? Sim. O pastor contratou um ator. Um pastor contratou um ator aqui para fingir que está endemoniado na hora do culto. Aí eu tô aqui, aí eu não sei com quem que eu falo. É do Força Jovem? Não sei. Você não tem um contato com o pastor? Não, só falou pra eu estar aqui hoje. Que horas? Agora. 1 hora. É meio-dia 56 agora. Vai ali no salão e procura o pastor Mateus. Pastor Mateus? É, tá ali bom. no salão ali. Valeu, obrigado. Tá bom? Esse Minuto da Fama foi demais, inesquecível. E para encerrar, vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Romana. Eu era um pastor protestante, assim como você, e fazia missões urbanas em West Michigan. Olha, meus irmãozinhos, aqui quando a gente vê essas denúncias, né, a gente vê pessoas que usam o protestantismo para enriquecimento, né? Quando a gente vê convenções, a gente encontra pastores que querem de fato servir a Jesus, mas vivendo as falsas doutrinas, né? E esse pastor aqui, ele queria servir a Jesus, mas encontrava-se na falsa doutrina, agora sim encontrou a graça de Deus, né? Fiz isso por 4 anos. Comecei a ter dúvidas sobre a teologia protestante justamente enquanto fazia trabalho missionário. Percebi que o sola escritura não funcionava, vi que o sola fide, ou somente a fé, não era realmente bíblico, tive todas essas dúvidas. O que fazer comigo mesmo, certo? Bom, acho melhor voltar para a escola, colocar minha cabeça no lugar, porque eu estou, você sabe, todo confuso teologicamente. Então enviei inscrições para todas essas escolas diferentes e fui aceito na Universidade de Notre Dame. Conheço esses fantásticos católicos da Universidade de Notre Dame. Eles me fazem ler os padres apostólicos. Certa vez vi Inácio de Antioquia dizendo: fique longe de qualquer um que se recuse a confessar que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, condenado. É como se, meu Deus, eu não fosse reconhecido como um verdadeiro cristão pela igreja primitiva. Nossa. Então tive que me filiar à Igreja Católica em 24 de fevereiro de... Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa Mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição. Olha, para os falsos pastores, né, São Paulo escreveu, e você pega a sua Bíblia aí comigo aí, na sua casa, e você abre no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, e nós vamos encontrar do verso 12 até o 15 algo interessante sobre os falsos pastores. Ó. Mas o que faço, continuarei a fazer, assim fala Paulo, para cortar pela raiz todo pretexto, aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecerem, se afirmarem iguais a nós. Aí Paulo está falando dos falsos pastores que arrodeavam a comunidade de Corinto. Ele vai dizer, esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, porque desonesto, porque usa da simplicidade dos ingênuos para arrecadar dinheiro, né? Que se disfarçam em apóstolos de Cristo, o que não é de espantar. Pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Olha, Paulo mostra a fragilidade desses camaradas que estavam se disfarçando de apóstolo e decreta a queda deles e também o seu julgamento, porque vai ser diante de Cristo, nosso Senhor, quando vão mostrar e prestar conta de todas as suas obras, né? Olha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Deixarei aqui o capítulo e o versículo desse texto também que eu passei, tá certo? Meditem as escrituras, o texto que o ex-pastor Jean-Pierre passou e também aquele que eu passei, tá certo? 1 João 2.19.20 e 2 Coríntios 11.15.12.15. 2 Coríntios 11,
12.15. Olha, salve Maria, que viva Cristo Rei.